Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e aos espíritos de luz, mentores da Casa Espírita Eulália Nogueira. Sua proteção neste momento, nos abençoando, que tenhamos um bom entendimento da leitura do Evangelho. Vamos dar continuidade à introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, incisos 6 a 9. O 6. Os demônios, espíritos, ocupavam o espaço que separa o céu da terra e constitui o laço que une o grande todo a si mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, e por meio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o período em que ele está acordado, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se derivou demônio, não possuía antigamente o significado que possui hoje. Não se aplicava exclusivamente a seres maldosos, e sim aos espíritos em geral. Os espíritos superiores eram chamados deuses, e os espíritos menos elevados demônios. Eram esses que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço e que só se comunica com os homens estando eles acordados ou dormindo, por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Colocando a palavra anjo, teremos a doutrina cristã. No 7, Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser a de se dar mais atenção à alma do que à vida presente, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objetivo a eternidade. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, após essa vida ela deve ir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, após sua decomposição, deve retornar à matéria. É muito importante distinguir bem entre a alma verdadeiramente pura e imaterial, que se alimenta da ciência e de pensamentos elevados, da alma mais ou menos manchada de impurezas. Essas impurezas impedem a alma de se elevar ao divino e a retém nos lugares por onde morou quando estava na terra. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam muito bem os diferentes graus de desmaterialização da alma. Deixam bem claro qual a diferença entre o destino de uma alma de maior ou menor pureza. O Espiritismo prova por meio de inúmeros exemplos colocados à nossa disposição o que eles diziam por intuição. 9. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se libertariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Somente aquele que adornou sua alma com os verdadeiros enfeites poderá esperar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. O materialismo, que proclama o nada para depois da morte, teria aí a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, estaria estimulando o mal, pois a pessoa má teria tudo a ganhar com o nada. Somente o homem que se libertou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, através de inúmeros exemplos, o quanto é aflitivo para os maus a passagem de uma vida para outra, ou seja, a entrada na vida futura.
eu passar aqui para vocês, irmãos, um pouquinho do meu entendimento, tá? Os demônios são espíritos que separam o céu da terra. Eles passavam as informações para o homem na terra naquela época. E daimon significava espíritos, demônios. Eram espíritos menos elevados. Os mais elevados eram chamados de deuses. A comunicação era feita através do sono ou acordados para transmitir as suas verdades. Sócrates e Platão já tinham a preocupação de nos passar que a alma é imortal. Se a morte fosse a destruição, seria uma grande vantagem para os maus, porque tudo acabaria com a morte. Somente o homem que se libertou de seus vícios, se enriqueceu de virtudes, pode despertar em outra vida tranquilamente. Por isso temos que nos preocuparmos com o nosso presente, semear o bem. Permanecendo com os nossos pensamentos elevados, vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos encarnados. Vamos fazer um pouquinho de caridade, pedindo que os trabalhadores da casa, familiares, amigos, irmãos que frequentam nossa casa e irmãos que estão com seus nomes escritos para irradiações, que neste momento possam receber um passe, fortalecendo e os amparando com tudo que estão precisando. Se assim for da vontade do nosso Pai e do merecimento de cada um. Que os nossos lares sejam visitados, hospitais, casa de passagem, presídios, irmãos que se encontram nas ruas, que recebam o tratamento necessário. Peço pela paz em todos os mundos habitados, pela fluidificação das águas, que os médicos e socorristas de Jesus coloquem o remédio necessário para tratar ou até mesmo nos curarmos, conforme nosso merecimento. Que o amor de Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco. Que assim seja.